E aí galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal Maravieira e eu sou a Mara. No vídeo de hoje nós vamos continuar com mais uma saga de história. Lembrando que no episódio passado nós falamos um pouco sobre a economia açucareira e quem trabalhou aqui de início foram os povos nativos, que eram os indígenas, no início por troca de escambo e depois de forma escrava. Mas como a gente sabe, o povo que foi mais escravizado aqui no Brasil foram os negros. E o vídeo de hoje é pra gente entender por que houve essa troca da mão escrava indígena para a mão escrava africana, que eram os negros. Estão prontos para o episódio de hoje? Então venham comigo. Diziam que a troca, da mão de obra escrava indígena para a mão de obra africana foi devido à revolta que os índios tinham, eles se matavam ou fugiam. Então por isso foi necessário trocar pelos africanos. Mas isso não é bem assim, porque os negros também fugiam, como também as mulheres cometiam aborto para que não gerassem filhos mais escravizados aqui. Tinha as fugas, resistências, as revoltas, essas resistências que foram criando os quilombolas, que é muito conhecido, que foram as comunidades que até hoje existem. Então eles não aceitaram assim de boa a escravização. Então esse não é um dos motivos pela troca. Um outro motivo foi o fato dos jesuítas protegerem os indígenas. Eles falavam muito isso. Mas se você for parar para pensar, o papel dos jesuítas, além de catequizar os índios, era meio que domesticá-los, Eles impunham os valores europeus dos homens brancos daquele período, como ensinar o cultivo, a forma de trabalhar, já que os índios não tinham essa malícia em relação ao trabalho, em relação ao lucro que vinha de um trabalho. Eles trabalhavam pela sua subsistência e era algo até divertido e pouco, não era ficar o dia inteiro trabalhando e se matando para alguém. Era para pescar, era para plantar, era para comer. Então era tudo mais tranquilo. Então eles ensinavam o valor do trabalho e do dinheiro para os indígenas. Então de uma certa forma eles tinham uma pretensão ali realmente maliciosa com os indígenas. Era domesticá-los, pacificá-los para que os brancos pudessem conseguir controlar eles de uma forma mais tranquila. Então esse também não é um dos motivos pelo quais teve a troca, já que também os indígenas da América Espanhola eles eram escravizados e os jesuítas não falavam nada e nem eram contra isso. Então falar que era pela proteção dos jesuítas que os índios deixaram de ser escravizados também é errado. Então dois motivos cabíveis a isso é que os indígenas, com contato com o homem branco, eles foram contaminados com doenças que até então eles não conheciam e não tinham imunidade. Então muitos indígenas foram dizimados com isso, morriam por gripes que até então os portugueses já estavam super curados, Eles não tinham nenhum remédio nem nada para que pudesse ali naquele momento curar os indígenas, então eles foram morrendo. Como também os indígenas conheciam o território, Eles habitavam aqui, então era muito mais fácil fugir e se esconder, dificultando assim a escravização deles, manter eles presos ali. Lembrando também do fato que os indígenas moravam aqui, Eles habitavam aqui o território há muito tempo. Então eles conheciam bastante o lugar que eles moravam, era muito mais fácil eles fugirem e se esconder. E o segundo motivo, galera, era o tráfico negreiro. Como assim? Tráfico negreiro era uma das coisas mais lucrativas que existia até então naquele período. Ganhava-se muito, mas muito dinheiro com o tráfico negreiro. Então saía muito vantajoso manter esse tipo de escravização. Então saía muito mais vantajoso aquele tipo de escravização para a coroa portuguesa. O tráfico negreiro, gente, foi uma das coisas mais horríveis que aconteceram, tá? E isso nós vamos ter um vídeo à parte explicando tudo, como que foi, como começou, do porquê foram os negros e etc. num próximo episódio. Mas o que eu quero que vocês entendam é que não é que os negros chegaram e acabou a escravização indígena. Pelo contrário, ela durou até o século XIX. Então até o século XIX ainda existia a escravização indígena, porém de uma forma mais amena em relação à dos negros, que foram em grande escala. Quando eu contar a história do tráfico negreiro, vocês vão ter noção da quantidade de negros que vieram para cá para ser escravizados. É absurda. Mas os índios também manteram essa escravização um pouco menor. Porém o que aconteceu também é que a mão de obra barata eles utilizavam muito como alternativa a mão de obra indígena. Não vou escravizar, mas vou pagar bem menos comparado aos outros povos. Então foi algo que até hoje pendurou, Então hoje a gente luta, os indígenas lutam por direito, lutam por moradia, lutam por tanta coisa que eles foram perdendo, durante toda essa história, desde o início que eu contei pra vocês, lá no início da história da América Antiga, que eu explico como que era a população aqui na América. Então desde aquele período, quando os homens brancos chegaram aqui,
a vida dos indígenas praticamente acabaram. Hoje em dia, muita luta, muito suor e pouca vitória, né? Eles conseguiram poucas coisas, porque se você parar pra pensar, isso tudo aqui era dele. Mas é isso, gente. No próximo vídeo, a gente continua falando mais sobre esses assuntos. Se vocês gostaram, não deixe de deixar um like aí, de curtir, de comentar, trazer mais sugestões ou colocar alguma informação que eu acabei esquecendo de colocar nesse vídeo, porque todo conhecimento e toda troca de conhecimento são bem-vindas, tá? Não, eu não sou aqui dona do mundo, não. Eu estou passando um pouco do que eu sei e espero também aprender muito com vocês aqui no comentário. E se você achar que deva compartilhar para alguém que gostaria de entender mais sobre esse assunto, compartilhe o vídeo. Muito obrigada, eu fico muito feliz por vocês terem assistido até aqui e um beijo da Mara e até a próxima!